Amigos do canal Debate Político, um grande abraço, hein, pessoal? No vídeo de hoje eu vou comentar o afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por uma decisão monocrática do STJ. Eu queria refletir aqui com vocês sobre dois aspectos que eu considero fundamentais. O primeiro, Witzel surge na política a partir de um processo de protagonismo do Poder Judiciário e criminalização da política. Esse é um processo que o beneficiou muito na sua eleição para governador do Rio de Janeiro. E agora ele pode estar sendo vítima do mesmo processo. Pessoal, queria te pedir já a inscrição no canal, deixa o teu like também, continue ajudando a fortalecer o canal Debate Político. Evidentemente, pessoal, que não me cabe aqui julgar o governador. Quem deve fazer isso é o Poder Judiciário e deve fazer isso, inclusive, muito bem feito, garantindo todas as prerrogativas e garantias de um Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal, o direito ao contraditório, o direito de defesa. Tudo isso é muito importante para o governador Witzel e para qualquer um cidadão, para o menino pobre da favela, para a classe média, para todas as pessoas. Isso nós não podemos abrir mão, isso é uma questão de método que vale para todo mundo. E o nosso foco aqui também no canal, pessoal, é a política. O que eu estou interessado em discutir com vocês, em refletir com vocês, são as consequências, o que está por trás dos acontecimentos políticos. E como eu disse, é muito curioso que o Witzel tenha aparecido e sido eleito governador do estado do Rio de Janeiro, primeiro na onda do bolsonarismo. É importante deixar isso muito claro, né? Foi o bolsonarismo que elegeu Wilson Witzel aqui no Rio de Janeiro. Ele era uma figura absolutamente desconhecida e nos últimos dias aí da campanha eleitoral ele tem um crescimento meteórico e vai ao segundo turno, e no segundo turno vence o ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Surfando nessa desmoralização da política, da implosão do sistema político brasileiro, que é uma implosão que, de uma certa maneira, tem a ver com as contradições do sistema, evidentemente, portanto, tem uma razão de ser essa implosão, mas ela também é, muitas vezes, pessoal, isso eu chamo a atenção de vocês, construída politicamente, por forças políticas que querem, como todas as outras, tomar o poder, conquistar o poder, por forças que têm uma ideologia, uma visão de mundo, um programa a ser cumprido. E, portanto, esse processo de criminalização da política é um processo que está inserido na própria disputa política brasileira. Esse é um ponto extremamente importante. Witzel também surfou um pouco numa espécie de medo coletivo, né, que é algo muito comum nas sociedades modernas e soube muito bem também trabalhar esse discurso da segurança pública, né, praticamente aqui recuperando aquela ideia de bandido bom é bandido morto. E o Witzel era uma figura, como eu disse aqui, desconhecida da política do Rio de Janeiro, alguém sem vida partidária, sem nenhuma experiência política administrativa, sem nenhuma experiência também no poder legislativo, não tinha um programa concreto, né, de governo para o estado do Rio de Janeiro e emergiu um pouco por conta dessa crise enorme, desse tombamento do sistema político brasileiro. Portanto, se apresentando como alguém fora da política, portanto, fora dos vícios da política, alguém que não estava identificado com nenhum tipo de partido político, um ex-juiz, portanto, alguém extremamente incorruptível, né, naquela onda ali, naquela ascensão, por exemplo, do ex-juiz Sérgio Moro, e se apresentando como uma espécie de renovação ou nova política. Essa questão da nova política é algo também que a gente precisa refletir. Como diria uma figura experiente da vida política brasileira, a vida é dura e não há solução mágica, nem há solução fora
da política, do sistema partidário. Portanto, é preciso fortalecer a boa política, fortalecer os partidos políticos, e essas figuras que emergem nesse quadro, nesse cenário que eu estou falando, muitas vezes são figuras que são extremamente despolitizadas, né, que têm muitas vezes uma visão autoritária da política e são extremamente despreparados e não vão resolver os nossos problemas. Além disso, isso também é um ponto muito importante, tem uma visão antipovo, uma visão elitista dos problemas brasileiros. E o outro ponto, pessoal, que eu queria trazer também aqui para a nossa reflexão, isso é claro que não está ainda muito claro, a gente precisa acompanhar isso com mais detalhes, é que o Witzel, que foi beneficiado por esse processo de criminalização da política e de interferência do poder judiciário na vida política brasileira, hoje pode ser vítima também desse processo. E eu não estou aqui inventando absolutamente nada, né, pessoal? Basta ver, por exemplo, basta lembrar aqui a atuação do ex-juiz Sérgio Moro, né, um juiz partidário, absolutamente parcial, tirou da corrida presidencial o ex-presidente Lula, logo depois assume o cargo de ministro da Justiça do governo Bolsonaro, e é muito provável que o Supremo Tribunal Federal já começou, inclusive, a Justiça brasileira já começou a fazer esse processo de anular as decisões do juiz Sérgio Moro. E, como eu disse, o Witzel se beneficiou desse processo, dessa imagem de ex-juiz, ele gostava de se apresentar na campanha como um ex-juiz, agora pode estar sendo vítima desse mesmo processo. Evidentemente que, como eu disse, nós temos que acompanhar isso, né, com atenção, rastrear os movimentos, mas pode estar acontecendo, no caso do afastamento do governador Witzel, um movimento articulado pelo bolsonarismo, pelo presidente da República, manipulando e articulando com setores do poder judiciário brasileiro para interferir na estratégica vida política do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, aguardemos a justiça brasileira se pronunciar, o Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, deve se pronunciar sobre esse assunto, porque é algo gravíssimo o afastamento de um governador eleito, né, por uma decisão monocrática de um juiz do STJ. Portanto, o Supremo deve vir a público, deve julgar a legalidade ou não dessa decisão. Evidentemente que também circulam na imprensa especializada informações de provas robustas contra o governador Wilson Witzel. Bom, aqui nós não somos a justiça, não somos um tribunal, nós comentamos, refletimos o que há de político, né, por trás de todos esses acontecimentos. Se tem uma coisa interessante, pessoal, que eu queria aqui refletir com vocês para fechar esse vídeo sobre esse processo do governador Wilson Witzel, é a completa desmoralização de figuras oriundas do Poder Judiciário, incorruptíveis ou vistas ou vendidas como incorruptíveis e que vão resolver os nossos problemas. E que se apresentam muitas vezes como alguém representante da nova política. Esse processo do Witzel ajuda a desmoralizar esse processo, que é um processo muito ruim, porque faz emergir ao poder figuras, no geral, conservadoras, autoritárias e que têm um projeto antipopular. E que esse processo também ajude a desmoralizar uma possível instrumentalização do governo Bolsonaro através de parte do Poder Judiciário para interferir na vida política brasileira. Que a política brasileira seja decidida pela política, pelas urnas, pelo debate, e não pela interferência do Poder Judiciário, que tem um papel fundamental, tem um papel estratégico na construção da democracia brasileira, mas não pode se prestar ao papel de interferir na vida política do país. Como disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, um juiz, quando faz política, é uma das piores coisas que podem acontecer na nossa democracia. Fica essa reflexão, pessoal. Grande abraço, hein?